Eu preciso te fazer uma pergunta antes de qualquer outra coisa. E eu quero que você responda com honestidade, mesmo que só dentro da sua cabeça. Se absolutamente nada mudar a partir de hoje, você aceita viver essa mesma vida, com essa mesma rotina, com esses mesmos resultados pelos próximos 10 anos? Se a resposta te incomodou, ótimo. Era exatamente essa a intenção. Porque hoje eu não vim aqui te dar um colo. Eu vim te mostrar um espelho. E espelho, diferente de vídeo motivacional, não mente. Ele não se importa se você vai gostar do que vai ver refletido nele. Você já deve ter assistido dezenas de vídeos parecidos com esse. Frases bonitas, música emocionante, uma voz calma te dizendo que tudo vai dar certo, que basta acreditar, que o esforço vai ser recompensado no tempo certo. E você acreditou. Sentiu aquele arrepio, aquela vontade repentina de mudar, prometeu para si mesmo que seria diferente a partir de amanhã. E amanhã chegou igual a ontem. A mesma cama difícil de sair, o mesmo celular sendo a primeira coisa que sua mão procura ao acordar, a mesma procrastinação disfarçada de cansaço, o mesmo adiamento disfarçado de planejamento cuidadoso. Isso não é falta de sorte. Isso tem explicação, e eu vou chegar nela ao longo desse vídeo. Vamos quebrar uma ilusão logo no início, porque sem isso, o resto desse vídeo não serve para absolutamente nada. A ilusão é essa, a ideia de que pensamento positivo, sozinho, transforma a realidade concreta. Não transforma. Pensamento positivo sem ação vira apenas um analgésico emocional. Ele te faz sentir bem por alguns minutos, alivia a culpa, te dá a sensação confortável de que você já está fazendo alguma coisa, mas não move um único móvel da sua vida real. Enquanto você segue tomando esse analgésico, o problema continua ali, intacto, esperando. É como colocar um curativo bonito sobre uma ferida que precisa de sutura de verdade. Cheira bem. Parece resolvido por fora, mas por baixo continua doendo. Continua se agravando, continua adiando a cura verdadeira. Deixa eu te mostrar o quanto essa ilusão já te custou. Quantos anos você passou esperando sentir motivação para agir, em vez de simplesmente agir, mesmo sem vontade nenhuma? Quantos planos você fez em uma noite de domingo cheia de entusiasmo? Planos que morreram na quarta-feira seguinte, quando o entusiasmo evaporou? A verdade é simples e quase ninguém quer te contar isso de frente. Motivação é combustível de curta duração. Ela dura o suficiente para você começar, quase nunca o suficiente para você terminar. Se sua vida inteira depende de estar motivado, ela vai ser feita de recomeços eternos, nunca de conquistas reais e duradouras. E não é só a motivação vazia que te prende. Existe uma indústria inteira construída em cima da sua vontade de mudar sem realmente mudar. Cursos que você compra e nunca termina. Planners bonitos que ficam em branco depois da primeira semana. Vídeos que você assiste sentindo aquela pontada de inspiração. Salva na sua lista para assistir depois e nunca mais volta. Você confunde consumir conteúdo sobre disciplina com efetivamente praticar disciplina. São coisas completamente diferentes e ninguém te avisou isso antes. Repara também no seguinte: quanto mais conteúdo de desenvolvimento pessoal você consome sem aplicar nada, mais anestesiado você fica em relação à própria estagnação. Você começa a se sentir produtivo só de assistir. O cérebro registra aquela sensação de progresso, aquele friozinho na barriga de eu vou mudar, e libera uma satisfação que engana. É consumo disfarçado de crescimento. E assim, mês após mês, você acumula informação, guarda frases em prints salvos no celular, mas o comportamento diário continua absolutamente idêntico. Você sabe tudo sobre disciplina e pratica quase nada dela. Sabe tudo sobre foco e vive distraído. Sabe tudo sobre coragem e continua evitando exatamente a mesma conversa há meses. Agora eu quero que você olhe para dentro comigo, porque a partir daqui esse vídeo deixa de falar sobre teoria e passa a falar sobre você especificamente. Pensa na sua última semana inteira. Quantas vezes você abriu o olho já cansado, antes mesmo do dia começar de verdade? Quantas vezes você se pegou rolando a tela do celular sem sequer lembrar o motivo de ter pegado ele na mão?
Quantas conversas importantes você adiou porque não teve coragem naquele exato momento e agora carrega esse peso guardado dentro do peito? Quantas vezes você disse baixinho para si mesmo: segunda-feira eu começo, sabendo no fundo que já tinha dito essa mesma frase semanas atrás, talvez meses atrás? Pensa também em quantas vezes você comparou o dia a dia confuso da sua vida com a versão editada da vida dos outros. Alguém posta uma conquista, uma viagem, um corpo em forma, um casamento perfeito, e você sente aquele aperto no peito, aquela vozinha perguntando por que você ainda não chegou lá. Ninguém posta as noites sem dormir, as dívidas, as terapias, as brigas silenciosas. Você está comparando o seu documentário completo, com todas as cenas ruins incluídas, com o trailer cuidadosamente editado de outra pessoa. E isso, repetido todos os dias, vai corroendo a sua autoestima, sem você nem perceber de onde vem esse desânimo constante. Não estou aqui para te julgar por nada disso. Estou aqui porque isso também foi, e em muitos momentos ainda é, parte da minha própria história. E é justamente por conhecer essa dor de perto, essa sensação de estar sempre um passo atrás da vida que você queria viver, que eu posso te falar com essa franqueza toda, sem enfeite, sem discurso de palco. Agora vem a parte que talvez doa, mas que pode libertar você. A sua mudança não pode depender da chegada de alguém que resolva tudo por você. Não vai aparecer um emprego perfeito do nada. Não vai chegar uma pessoa que resolva a sua solidão por completo. Não vai surgir uma oportunidade mágica que dispense o seu esforço diário. O mundo não funciona assim, e quanto antes você aceitar isso, antes você para de desperdiçar energia esperando por um resgate que nunca chega. A responsabilidade pela sua vida é inteiramente sua, mesmo quando parte do problema não foi culpa sua. Você não escolheu a família em que nasceu, o país onde cresceu, as feridas que outras pessoas deixaram abertas em você. Mas você escolhe todos os dias o que fazer com tudo isso a partir de agora. E essa escolha, só essa, já separa quem continua estagnado de quem finalmente começa a sair do mesmo ciclo. É mais fácil, eu sei, culpar o chefe injusto, o ex que te machucou, os pais que erraram, a economia que não colabora. Todos esses são problemas reais. Ninguém está negando isso. Mas ficar ali remoendo, apontando o dedo para fora, tem um custo altíssimo. Mantém você exatamente no mesmo lugar, ano após ano, enquanto o tempo, esse recurso que você nunca recupera, continua passando sem parar para negociar com ninguém. Presta atenção nas desculpas que você mesmo já usou esse mês. Não tenho tempo, enquanto passa horas no celular sem perceber. Não é o momento certo, como se algum dia existisse um momento perfeitamente seguro para arriscar alguma coisa. Vou esperar ficar mais preparado. Quando na verdade ninguém se sente completamente preparado antes de começar, a preparação real acontece justamente fazendo. Cada uma dessas frases parece razoável na hora, quase sábia, mas na prática elas são só formas educadas de adiar o que você teme fazer. O filósofo Epicteto, que nasceu escravo e ainda assim se tornou um dos pensadores mais respeitados da história antiga, ensinava que existem coisas sob o nosso controle e coisas que absolutamente não estão, e que toda a nossa perturbação interna vem de tentar controlar aquilo que não depende de nós, enquanto negligenciamos justamente o que depende, nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas reações diante do que acontece. Ele não tinha conforto, não tinha liberdade, e mesmo assim entendeu isso com uma clareza que boa parte das pessoas livres hoje, cercadas de conforto, ainda não alcançou. Comente aqui embaixo com toda sinceridade, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Eu sou responsável pela minha vida. Só isso. E presta atenção no que acontece dentro de você quando escreve essa frase e realmente sente o peso verdadeiro dela. Ela tira de você o direito confortável de reclamar sem agir. Ela tira a desculpa de esperar por alguém ou por alguma coisa. E, ao mesmo tempo, devolve algo muito mais valioso: a possibilidade de participar da própria mudança de forma consciente. Porque se a responsabilidade também passa por você,
A mudança deixa de ser uma espera e começa a se tornar uma escolha. E aqui eu preciso te levar para um lugar mais profundo, porque tudo que eu falei até agora ainda é estratégia, é comportamento, é mentalidade prática. Mas existe uma dimensão que a maioria dos vídeos sobre produtividade ignora completamente, que é a dimensão do propósito, do sentido real por trás do esforço. Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu a campos de concentração durante a Segunda Guerra, observou algo impressionante em meio ao pior cenário que um ser humano pode enfrentar. Entre pessoas que passavam pelas mesmas privações, pela mesma fome, pelo mesmo horror diário, quem conseguia enxergar um motivo concreto para continuar, fosse uma pessoa amada esperando do lado de fora, fosse um trabalho inacabado, fosse apenas uma ideia que precisava ser concluída, tinha muito mais chance de resistir do que quem não enxergava sentido algum na própria dor. Ele percebeu na prática mais dura possível que o ser humano consegue suportar quase qualquer dificuldade, desde que tenha um motivo verdadeiro por trás dela. Isso significa que antes de você tentar mudar hábitos, antes de tentar ser mais disciplinado, existe uma pergunta que a maioria evita responder a vida inteira. Para quê? Para que serve acordar mais cedo? Para que serve toda essa disciplina que dói tanto no início? Se a resposta for apenas para ganhar mais dinheiro ou para provar algo para alguém que talvez nem repare, ela não vai te sustentar nos dias realmente difíceis, naqueles em que tudo parece pesado demais. Mas se a resposta tocar em algo mais profundo, a pessoa que você promete se tornar para quem ama, o exemplo que você quer deixar registrado, a versão de si mesmo que você se recusa a atrair, aí sim você tem um combustível que não se esgota na primeira dificuldade real. Não estou falando de nenhuma fórmula pronta, nem de religião específica. Estou falando de você parar em silêncio e escutar com sinceridade o que realmente importa, quando ninguém mais está olhando, quando não há plateia, quando não há elogio esperando do outro lado. Muita gente vive anos inteiros ocupada, cansada, produtiva até, mas completamente desconectada desse propósito. Faz, sem nunca perguntar por que está fazendo. E aí, quando a primeira grande dificuldade aparece, tudo desmorona, porque não havia nenhum motivo profundo sustentando aquele esforço todo. Só havia hábito automático, cobrança externa, medo de ficar para trás. Isso cansa de um jeito diferente. Cansa a alma, não só o corpo. Existe uma diferença importante entre prazer e sentido, e quase ninguém para pensar nisso. Prazer é imediato, some rápido e sempre pede mais. Você come, assiste, rola a tela, sente aquele alívio de segundos e logo depois vem o vazio de novo, pedindo outra dose. Sentido é diferente. Ele não te dá aquele pico imediato de satisfação, às vezes até exige desconforto no curto prazo, mas ele permanece. Uma pessoa que passa o dia inteiro atrás de prazer termina exausta e vazia. Uma pessoa que vive em direção a um sentido termina cansada, talvez, mas inteira. Se você tem se sentido esvaziado mesmo cercado de distrações e pequenos prazeres fáceis, talvez o problema nunca tenha sido falta de diversão. Talvez seja falta de sentido mesmo. Agora eu quero te propor um exercício, e eu preciso que você realmente faça isso. Não apenas escute e continue passivamente assistindo o vídeo até o final. Pega um papel de verdade ou abre uma nota simples no celular e escreve 3 perguntas com calma. Primeira pergunta: o que eu estou fazendo hoje que, se eu continuar fazendo exatamente assim pelos próximos 5 anos, vai me levar direto para onde eu não quero estar? Segunda pergunta: qual é a conversa difícil que eu venho evitando? Seja comigo mesmo, seja com outra pessoa importante na minha vida? Terceira pergunta: se eu fosse completamente honesto agora, sem nenhuma desculpa, o que eu sei que preciso fazer e simplesmente não estou fazendo? Escreve as respostas sem filtro nenhum, sem se preocupar em parecer bonito no papel, sem editar para os outros lerem. Ninguém mais vai ver isso além de você mesmo. E depois de escrever, escolhe uma única ação, mesmo pequena, que você vai executar ainda hoje, antes de dormir, relacionada a uma dessas 3 respostas. Não amanhã, hoje.
Porque amanhã você já sabe por experiência própria, tem o costume antigo de nunca chegar de verdade. Depois de escolher essa ação, faz mais uma coisa antes de fechar essa nota ou esse papel. Escreve embaixo com suas próprias palavras uma frase de compromisso. Algo como: eu me comprometo a executar isso hoje, não porque estou motivado, mas porque decidi que minha palavra comigo mesmo vale alguma coisa. Parece pequeno, quase desnecessário, mas escrever isso e depois cumprir cria um tipo de prova que nenhuma motivação externa consegue criar. É a diferença entre pensar em mudar e efetivamente assinar um compromisso interno com data marcada para hoje. Esse exercício parece simples, quase bobo de tão direto, mas ele é exatamente o que separa quem realmente se transforma de quem apenas assiste vídeo de transformação. A diferença entre essas duas pessoas nunca foi conhecimento. Você já sabe, lá no fundo, o que precisa fazer. A diferença real é que uma pessoa faz mesmo sem vontade nenhuma, e a outra fica esperando a vontade aparecer sozinha, o que quase nunca acontece por conta própria. E é exatamente aqui que eu quero te apresentar uma identidade diferente da que você carrega hoje, sem perceber. Esquece por um instante os rótulos que você usou a vida inteira para se definir. A pessoa que sempre desiste no meio do caminho, a pessoa azarada, a pessoa que nunca teve oportunidade de verdade, a pessoa que é assim mesmo e não muda mais. Esses rótulos foram construídos por repetição de comportamento, não por alguma verdade absoluta e imutável sobre você. E o que se constrói por repetição também pode se desconstruir pela mesma repetição, só que na direção contrária. Napoleon Hill escreveu em sua obra sobre os princípios de sucesso que a mente humana tende a se tornar exatamente aquilo em que ela pensa com mais frequência e intensidade, para o bem ou para o mal. Isso quer dizer que se você passa anos repetindo mentalmente que é uma pessoa fraca, indisciplinada, incapaz de terminar o que começa, você está literalmente treinando a sua identidade para confirmar isso todos os dias. E o caminho inverso também é verdadeiro, mesmo que exija mais tempo e mais paciência do que qualquer vídeo consegue prometer em poucos minutos. A nova identidade não nasce de um discurso bonito, nem de uma frase repetida no espelho pela manhã. Ela nasce de pequenas provas concretas que você dá para si mesmo, todos os dias, sem plateia nenhuma assistindo. Cada vez que você faz o que prometeu, por menor que seja, mesmo sem ninguém estar vendo, você deposita uma prova de confiança dentro de si. E cada vez que você quebra a promessa que fez para si mesmo, mesmo que absolutamente ninguém saiba, você mina essa confiança um pouco mais, silenciosamente. Sua autoestima verdadeira não vem de elogio externo. Ela vem exatamente da relação entre o que você diz que vai fazer e o que você efetivamente cumpre. É por isso que tanta gente com aparência de sucesso na frente dos outros se sente vazia por dentro quando está sozinha. Porque construiu uma imagem cuidadosa para o mundo ver, mas nunca construiu confiança real consigo mesma no silêncio da própria mente. Então, chegou o momento da decisão, e ela não pode ser adiada para depois desse vídeo, porque depois desse vídeo vem outro vídeo parecido e depois outro, e você já sabe exatamente como essa história se repete se você continuar assim. A decisão é simples de entender e bem difícil de sustentar no dia a dia. Você vai continuar sendo espectador da própria vida, esperando um dia perfeito e alinhado para finalmente começar. Ou vai aceitar que hoje, exatamente como está agora, imperfeito, cansado, sem vontade nenhuma, é o único dia que você realmente tem disponível nas mãos. Não existe segunda-feira mágica. Não existe início de ano mágico. Não existe idade certa que resolve isso sozinha. Existe apenas o hoje se repetindo, disfarçado de amanhã, esperando que alguém finalmente decida parar de adiar. Eu não sei qual é a sua luta específica agora, nesse exato momento em que você está ouvindo isso. Pode ser financeira, pode ser dentro de um relacionamento desgastado, pode ser uma briga silenciosa dentro de você mesmo que ninguém de fora consegue enxergar. Mas talvez você tenha chegado até esta parte porque alguma coisa dentro de você
Reconheceu que já não dá para continuar adiando a própria vida como se sempre houvesse mais tempo sobrando. E essa parte sua, mesmo cansada, mesmo cética depois de tantas promessas quebradas, ainda merece uma chance de verdade. Se esse vídeo mexeu com alguma coisa dentro de você, comenta aqui embaixo: eu decido hoje. Mas não deixa essa frase morrer no comentário. Faz o exercício antes de dormir. Escolhe uma ação pequena e cumpre. Porque talvez a sua vida não mude por causa deste vídeo. Talvez ela mude porque depois dele, você finalmente fez algo que vinha adiando há tempo demais.